Após contar para o Batman quem é o líder da gangue animal, Alfred sugere que ele faça um acordo com o vilão para se beneficiar e o herói decide se vender. A história corresponde à terceira edição da revista em quadrinhos Batman Absoluto e foi publicada em 2024 pela editora DC Comics. Eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. Tá gostando? Então se inscreva no canal se não for inscrito e vamos girar com a história. A narrativa inicia com a continuação do flashback no qual Bruce e Selina estão correndo pelos prédios de Gotham e pulando entre um e outro. E quando eles precisam passar por um cabo, a menina vai na frente informando que ele precisa manter os olhos erguidos como um gato. E quando é a vez do garoto, Selina fica dando dicas até ele conseguir passar. E no momento em que ele perde o equilíbrio próximo de chegar no outro lado, a futura ladra consegue segurá-lo e eles continuam seguindo com a aventura. Em seguida, vemos outro flashback da ocasião em que Jim Gordon tira o Bruce da caverna dos morcegos no zoológico com o leão observando os dois. Depois passamos para o presente e vemos o agente Alfred na parte externa de um Batmóvel gigante. E enquanto seus pensamentos dizem que talvez ele odeie o Batman, ele percebe que o morcego está em um local protegido. Dessa forma, o justiceiro diz que deu 30 segundos para ele defender o seu ponto de vista. E no momento em que os bandidos metem bala para cima deles, Alfred informa que existe um grupo paramilitar que serve as pessoas mais poderosas do planeta e que o nome do líder deles é conhecido como Máscara Negra. Diante disso, ele acredita que o líder da gangue animal, que se chama Roman Sionis, pode ser a mesma pessoa. E devido aos ataques dos membros da gangue, Alfred começa a pensar que eles não irão durar muito tempo naquelas condições e diz que eles precisam de um veículo mais rápido. Desse modo, o herói aperta um botão fazendo o Batmóvel mudar a estrutura. E quando o agente percebe aquilo, ele se dá conta de que talvez ele ame o Batman. Com isso, ele entra em uma escotilha afirmando que pode ajudá-lo e Batman fornece o seu arsenal para ele lutar contra os marginais. Dessa forma, o agente percebe que todo o poder de fogo daquele veículo são não letais, mas serve para derrubar as motos dos vilões. E enquanto a conversa continua, Alfred sugere ao Batman aceitar a proposta que Sionis fez para ele reduzir os ataques a Gotham, e ele diz que não irá aceitar. Contudo, Alfred comenta que provavelmente Sionis irá oferecer mais de 100 milhões e que se ele aceitar, poderá ser um Batman mais útil. E quando Bruce pergunta o que o Alfred irá ganhar com isso, o agente responde que as transações que Sionis irá fazer para pagar o Batman dará as informações que os seus colegas precisam para prendê-lo e todos irão ganhar com isso. Desse modo, o Batmóvel ativa uma bola de ferro que derruba o carro dos criminosos. Naquele momento, a polícia surge em peso para pegar o Batman e o comissário Harvey Bullock o manda se entregar. Com isso, percebemos que o Batmóvel está cercado entre a água e as viaturas. Dessa forma, Alfred pergunta se ele tem um plano e Batman o manda puxar uma alavanca que está próximo dele. E quando o agente puxa, ele rapidamente é expulso do veículo, sendo arremessado para o alto. Ou seja, ele foi ejetado. Desse modo, o Batman joga o Batmóvel na água e o veículo continua andando no fundo da baía até chegar em uma passagem secreta. Depois voltamos para Bruce e Selina. E quando eles passam em um local cheio de gatos, Selina informa que não está mais morando no mesmo lugar e Bruce pergunta o que está acontecendo, já que é a quarta casa que ela mora em menos de um ano. Com isso, a garota dá a entender que está melhor assim e Bruce a convida para morar com ele e a sua mãe e ela não aceita. E antes do menino insistir, Selina comenta que os leões do zoológico estão sendo levados de volta para Tanzânia para serem soltos, e Bruce pergunta o que isso tem de bom. Ao ouvir aquilo, Selina diz que ele pode ser muito idiota mesmo sendo um gênio. Com isso, percebemos que a garota o levou até o cinema onde está passando o filme do Zorro, e ele responde por que eles dois estão ali. Voltando aos dias atuais, vemos Ed mostrando para o Bruce um robô de inteligência artificial que ele construiu e que está pensando em chamá-lo de Al em homenagem ao Alan Turing, que é o pai da computação moderna, ou charada. E quando ele pede para o amigo perguntar
alguma coisa para a máquina. Ele pergunta como as caveiras de macaco da gangue animal funcionam e o androide responde que elas servem para 3 funções: esconder a identidade do usuário, criar uma carteira conectada a uma rede privada de uma criptomoeda chamada moeda negra e fornecer objetivos de contravenção. Com isso, Bruce pergunta se é possível romper esse sistema e o autômato responde que é impossível devido à grande expansão em sua rede que funciona por satélite. Com isso, o Ed pede para o Bruce destruir aquela máscara e esquecer aquilo, pois valoriza muito a amizade deles e não quer que o amigo se machuque investigando algo tão perigoso. Naquele momento, Harvey liga para Bruce e informa que investigou o fundo Ark-M como ele pediu e descobriu que o financiador principal é uma companhia chamada JK Seguradora e que a sua maior especialidade é na construção de instalações de segurança. Porém, não se trata de qualquer detenção, e sim de prisões secretas. Enquanto isso, não muito distante dali, vemos o candidato Hill em um encontro com o comissário Bullock próximo de um barco. Dessa forma, um sujeito surge os convidando para entrar. E no instante em que eles chegam na academia do local, Hill apresenta Sionis para Bullock, que naquele momento está competindo com um conhecido lutador. E enquanto a luta começa, o mascarado informa que ajuda a levar paz para áreas problemáticas pelo mundo. E enquanto ele quebra o braço do competidor, ele cita Jim Gordon como um dos homens que destruíram Gotham e Harvey informa que Gordon é seu amigo. Em seguida, o vilão começa a falar mal da gangue animal enquanto quebra a perna do oponente e diz que o Harvey precisa tomar o controle da cidade o quanto antes e pega o adversário no mata-leão. E no instante em que o infeliz começa a ser confrangido até a morte, Sionis oferece os seus recursos para ajudar o comissário com a criminalidade e Bullock pede para ele parar com a luta para não matar o coitado, mas já era tarde demais. Com isso, Máscara Negra se levanta informando que o indivíduo irá ficar bem e chama o comissário para eles conversarem sobre paz. Enquanto isso, Bruce continua sua investigação sobre as prisões secretas e, de acordo com o que ele já sabe, já existem 3 delas em outros países e a próxima, que será a maior de todas, ficará em Gotham, em um local isolado. E quando Bruce olha para o local, ele percebe que essas pessoas são muito maiores do que ele imaginava. Voltando ao cinema, Selina tenta convencer Bruce a não ir embora segurando a sua mão e dizendo que ele possui talentos que outras crianças não têm. Contudo, precisa superar os seus medos da mesma forma que os gatos fazem. Naquele momento, os outros amigos aparecem abraçando o Bruce. Com isso, ele decide ficar e um deles comenta que irão ver aquele filme chato do início ao fim. E em outra parte do cinema, vemos Martha Wayne observando as crianças e satisfeita em ver o filho com os amigos. Desse modo, vemos Martha no presente conversando com Bruce na casa dela. E quando o filho pede para a mãe dar um tempo no seu trabalho até passar todo aquele caos, ela informa que toda a confusão que está acontecendo é mais um motivo para não ficar parada e informa que está a caminho de uma coletiva de imprensa para anunciar que será a vice-prefeita do Gordon. Dessa forma, Bruce diz que ela está colocando um alvo em si mesma e Martha informa que se recusa a ver a cidade entrar em colapso sem fazer nada, pois essa é quem ela é e quem o seu pai era. E no momento em que o Bruce questiona a forma que o pai dele terminou por ser desse jeito, ela diz que irá beijá-lo para não bater nele e se despede lhe dando um beijo. Depois vemos Alfred em seu veículo em frente a um colégio e observando a sua filha, que se chama Julia, que é uma das professoras daquela escola. E quando ela vai até a rua para pegar uma bola que caiu próximo dele, o agente vai embora para não ser visto. Enquanto isso, vemos a campanha do candidato Hill mostrando algumas imagens da gangue animal aterrorizando as ruas e usando aquilo para acusar Gordon de incompetente. Em seguida, ele anuncia o apoio do comissário Bullock e que juntos irão retomar a cidade. Pouco tempo depois, vemos Bruce conversando com Roman Sionis sobre a proposta que ele fez e descobrimos que o chefão está disposto a pagar 200 milhões de dólares para o Batman ficar fora de ação por uma semana e assim ele pegar mais leve com a cidade. E quando o bandido começa a falar sobre todos os recursos que o Batman poderá ter com todo esse dinheiro, o herói diz que aceita a barganha.